Pessoal, hoje eu escolhi o tema que é amostra de sangue. Então, o que é uma amostra, né? Uma amostra de sangue ela é composta pelas células sanguíneas, né? Hemácia, leucócitos, plaquetas, mais o plasma, que é a parte líquida da circulação, né? Do organismo. Então, o plasma, a gente diz que é o soro mais fibrinogênio e os outros fatores de coagulação. O soro, ele é o plasma menos o fibrinogênio e os outros fatores de coagulação, porque estes foram consumidos para a formação do coágulo. Então, lembrando, o plasma não há formação de coágulo. Então, os fatores de coagulação estão presentes de forma íntegra naquela amostra. E para a formação do coágulo, há o consumo de fatores de coagulação mais o fibrinogênio, que vai dar origem ao soro. Então, para a gente obter o soro, a gente vai esperar aquela amostra coletada, né, num tubo de coleta sem anticoagulante coagular. Então, é recomendado esperar no mínimo 30 minutos após a coleta de sangue para depois centrifugar. Eu coloquei aqui no slide uma rotação de 3.000 RPM por 10 minutos, mas isso pode variar de validação para validação de suas centrífugas. Então, é recomendado que você avalie a sua centrífuga e a validação dela, e também faça as certificações, né, que são as calibrações das suas centrífugas, para verificar a faixa que aquela tua centrífuga está trabalhando. Então, eu vou ter o soro após a centrifugação da amostra. O coágulo, que é a parte celular, vai ficar no fundo do tubo, no caso aqui, representando essa imagem, vai ficar aqui no fundo, e o soro, que é a parte que é líquida, no caso, vai ficar sobrenadante, né? Então, uma amostra que a gente diz aceitável é quando não há hemólise, e quando tem hemólise, as hemácias foram rompidas e liberou a hemoglobina, que vai dar uma coloração um pouco mais avermelhada, que pode influenciar, interferir em várias dosagens no laboratório. Quando a gente está falando de plasma, é o outro esquema. A gente vai ter uma coleta com anticoagulante, que vai impedir com que a cascata de coagulação seja ativada. Então, não vai ter consumo de fatores de coagulação e a amostra vai ficar líquida. Então, mesmo depois da gente centrifugar, o sobrenadante vai ser o plasma. E a parte que vai ficar sedimentada vão ser os glóbulos vermelhos, né, as hemácias. Depois, a gente vai ter aquela camada leucoplaquetária, onde os leucócitos ficam muito próximos das plaquetas, e o sobrenadante a gente chama de plasma, que é a parte líquida que foi separada após a centrifugação. Então, a diferença do soro para o plasma é que o plasma a gente coleta num tubo contendo anticoagulante, então não há formação de coágulo, e no soro a gente coleta num tubo sem anticoagulante, então vai formar o coágulo. Do soro, quando a amostra é coletada, por exemplo, num posto de coleta e ela vai ser transportada para o núcleo técnico, né, para o laboratório central fazer análise, é sempre recomendado que essa amostra seja transportada após centrifugação. Hoje o mercado já disponibiliza aqueles tubos contendo gel separador, onde o coágulo vai ficar abaixo daquele gelzinho separador, né, aumentando a estabilidade da amostra, e que essa amostra seja transportada na temperatura adequada, caixa de transporte em temperatura adequada, e depois de ser centrifugada. Porque se ela é transportada antes da centrifugação, pode ocorrer hemólise nesse processo e prejudicar a qualidade da tua amostra. Então, para finalizar, a amostra de sangue sem anticoagulante, a gente vai ter o coágulo, que é a parte sólida, né, as células, mais o soro. E a amostra com anticoagulante, seja citrato, seja heparina, EDTA, a gente vai ter as células, que vão ser as hemácias, as plaquetas, os leucócitos, mais o plasma, que é o soro, né? Mais os fatores de coagulação, que a gente denomina
plasma. Então, é muito frequente eu ver esse tipo de confusão dentro do laboratório, quando eu converso com os meus colegas, porque eles falam, o soro, e eles centrifugaram, por exemplo, um tubo de citrato que tem anticoagulante. O sobrenadante é o soro, eu alicotei o soro. Não, você não alicotou o soro, você alicotou o plasma porque aquele tubo tem anticoagulante citrato. E o contrário também é verdadeiro. Pega um tubo de bioquímica, por exemplo, que colesterol, triglicerídeos, enfim, vitamina D, que a gente coleta soro, no caso que a gente coleta um tubo para produzir o soro, ele fala que é o plasma, alicotei o plasma, e na verdade não, aquele é o soro, porque a amostra coagulou, a gente esperou coagular, centrifugou e aquela separação, o sobrenadante é soro. Então, para finalizar, prestem atenção que tipo de tubo é aquele, se tem anticoagulante ou não, para falar a nomenclatura correta e qual é realmente o tipo de amostra, porque é super importante, porque dependendo do analito, né, do teste laboratorial, a gente vai precisar de uma amostra específica. E às vezes, até a validação do equipamento deve ser feita para cada tipo de amostra. Por exemplo, eu tenho um equipamento de bioquímica e que eu faço o exame X em soro. E aí eu validei meu equipamento, né, respeitando as regras definidas pelo laboratório, seja de 20 amostras, seja de 40 amostras, vocês vão definir nos protocolos internos, no protocolo de validação, o tipo de amostra também. Então, vai ser validado com soro. Aí eu faço uma glicose do soro, porque eu validei meu equipamento e a minha glicose, a minha glicemia é do soro. De repente, o laboratório expandiu e aí começou a entrar outros tipos de amostra, por exemplo, líquor, para fazer glicose. Eu vou ter que validar o meu equipamento conforme aquele líquido, aquele material. Então, é a mesma coisa. Se eu tenho um teste que eu validei para soro e agora eu quero começar a dosar em plasma para reaproveitar, por exemplo, algum outro tubo que eu tenho dentro do laboratório, eu preciso ter cuidado para que a minha validação do equipamento também seja em concordância com aquele material. Então, é super importante você analisar qual é o material que você vai utilizar para cada teste e se o seu equipamento está validado para aquele teste específico.